E sejam bem-vindos ao nosso terceiro treino. E como você pode observar, aqui a gente já não tem mais a referência das linhas, já não temos mais a referência dos pontinhos, das marcações para a gente ligar. Então, a partir de agora, você vai aprender a desenhar um par de sobrancelhas começando do zero absoluto. E eu te garanto que daqui a algumas horas, depois desses treinos, você vai ver a mágica acontecer. E para a gente conseguir o resultado, são 9 passos, 9 etapas. A princípio, os primeiros desenhos parece que vai ficar um emaranhado de gato na cabeça de vocês, uma confusão. Mas fazendo os treinos e entrando na mente esse passo a passo, do terceiro treino, da terceira sobrancelha em diante, eu te garanto que já vai começar a ficar automático isso na mão e na cabeça de vocês. Vamos lá? E o passo número 1, então, é a gente encontrar o centro do rosto. E aplicando as etapas desse treino, junto com a simetria facial que vocês verão nas próximas aulas, vocês têm tudo o que precisam nas mãos de vocês para nunca mais errar. Passo número 1, que vocês verão no treino de simetria, é encontre o centro do rosto. Essa linha aqui já simula o centro do rosto, como se aqui fosse o nariz. E vamos começar. Vou pedir para colocar na tela os passos que eu estou narrando. Anotem esses passos ou tira print para que você siga exatamente esses passos para reproduzir na sua casa. Passo número 1, encontre o centro do rosto. Já temos essa marcação aqui. Passo número 2. Passo número 2, encontre o início das sobrancelhas. Tudo que a gente faz de um lado, a gente precisa reproduzir do outro lado. Eu vou deixar 1 centímetro para começar a sobrancelha de um lado e 1 centímetro para começar a sobrancelha do outro lado, totalizando um espaçamento de 2 centímetros. Pri, e na cliente, são quantos centímetros? Encoste onde ela já tem, porque não existe verdade, não existe regra absoluta. Não necessariamente precisa encostar o início da sobrancelha na aba do nariz, como muitos já vimos. Não necessariamente precisa a sobrancelha encostar no ponto lacrimal da cliente. Cada rosto é único, tem as suas assimetrias, suas características e os seus tamanhos também. Eu sei que muitas pessoas também têm dificuldade com a régua. Então eu vou explicar direitinho. Quando eu falar 1 centímetro, gente, isso é 1 centímetro, isso é 1 centímetro, isso é 1 centímetro. 1 centímetro é sempre entre um número e outro número. Isso são 10 centímetros, isso é 1 centímetro. Ou isso daqui também pode ser só 1 centímetro. Quando eu falar meio centímetro, quando vocês visualizarem esse risquinho no meio do 1 centímetro, isso significa meio centímetro, ou 5 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro, 20 milímetros é 2 centímetros, 100 milímetros é 10 centímetros. Ok? 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros. 10 milímetros, 1 centímetro, ok? Vamos deixar então 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, porque tudo que a gente faz de um lado a gente reproduz no outro, totalizando 2 centímetros. Façam a marcação bem nessa linha, não façam acima. Essa linha aqui vai ser a nossa guia. 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro lado. Passo número 1, encontre o centro do rosto. Passo número 2, defina o início das sobrancelhas. Passo número 3, agora é o tamanho das sobrancelhas que a gente vai definir. Pri, mas qual que é o tamanho ideal? Não existe tamanho ideal. É o rosto da cliente que vai dizer qual é o tamanho ideal para o rosto dela. E a gente vai ver isso na aula de mapeamento facial. Quando a cliente já tem, o ideal é o que ela já tem, ou se está muito fora do que o rosto pede, a gente vai acrescentar. Isso para quem faz fiberbrow ou micropigmentação. Para quem não trabalha com esse tipo de serviço, somente o design comum não tem o que fazer. É só não tirar mais pelinhos do que ela já tem. Como aqui a gente tem a liberdade de brincar e nós vamos brincar com todas as medidas, eu vou começar com uma sobrancelha de 6 centímetros. Por que 6? Porque é um tamanho que quando a gente divide dá números iguais, então para começar 6 centímetros é o mais fácil
para gravar esse treino aqui na mente de vocês. Vamos lá. 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado. Mas não é marcar os 6 centímetros daqui do centro. Não. Prestem atenção que é daqui. Eu vou até marcar com essa caneta para vocês visualizarem as marquinhas. Passo número 1, encontre o centro do rosto. Passo número 2, defina o início das sobrancelhas. Passo número 3, defina o tamanho das sobrancelhas. A gente vai começar com 6, depois a gente vai brincar com as medidas. Passo número 4, divida essas sobrancelhas em 3 partes iguais. Se são 6, 3 partes iguais é 2, 2 mais 2. Sendo 4 para o corpo e 2 para a cauda. Pensem num espelho, que vocês vão espelhar tudo de um lado para o outro. 4 centímetros para o corpo, maior parte do corpo, e 2 centímetros para a cauda. Tudo que a gente faz de um lado, a gente reproduz do outro lado. Façam da maneira que vocês acharem melhor, desde que saia 4 para 2. Pode ser assim? 1, 2 para a cauda e 4 para o corpo? 1, 2, 3, 4? Pode, vai dar no mesmo. Quer marcar 4 e depois 2? Pode ser também, vai dar no mesmo. 4, depois 2. Tudo que a gente faz de um lado, a gente reproduz do outro lado. Passo número 5. Quando a gente encontra o corpo da sobrancelha, o corpo e a cauda, a gente vai cruzar, passar uma linha bem clarinha neste corpo aqui, porque vai auxiliar a gente a continuar o nosso treino. Ó, bem fraquinho. Feito isso, a gente vai definir a espessura. Na prática, vocês vão brincar com as medidas para saber o que funciona na vida real e o que não funciona. Eu já adianto para vocês que para uma sobrancelha de 6 centímetros, o que fica bonito, neste caso, é uma sobrancelha de mais ou menos 8, 9 ou 10 milímetros, que seria 1 centímetro. Se é uma sobrancelha larga, de 6 centímetros, com uma espessura de 5 milímetros, que é meio centímetro, vai ficar muito longa e muito fina. Mas façam isso na prática depois desses treinos, para vocês visualizarem como fica estranho. Então, vou colocar aqui 1 centímetro de espaçamento. Aqui, do 19 para o 20, vai dar 1 centímetro. Marcou. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado. Passo número 1, encontre o centro do rosto. Passo número 2, defina o início das sobrancelhas. Passo número 3, defina o tamanho das sobrancelhas. Passo número 4, encontre o corpo. Passo número 5, cruze o corpo. Passo número 6, espessura da sobrancelha. Passo número 7, a gente vai cruzar de novo. Como? Encoste a régua reta na altura do início das sobrancelhas, aqui. E neste traço que a gente fez no corpo, a gente vai cruzar de novo. Porque aqui vai ser a nossa penúltima marcação. Agora, a nossa última marcação, que significa a espessura do corpo da sobrancelha, a gente vai fazer aqui para cima. Se você deixou 1 centímetro aqui, você pode deixar 1 centímetro no corpo. Lembra que uma das 5 regras da sobrancelha perfeita é que o corpo nunca pode ser mais grosso do que o início, pode ter a mesma espessura ou um pouquinho mais fino, como 1 ou 2 milímetros mais fino. Então, se a gente deixou 1 aqui, a gente pode deixar 1, ou 9, ou 8. Vamos lá, daqui para cima a gente vai ter a nossa última marcação. Vai dar 1 centímetro certinho. Aqui. E 1 centímetro certinho aqui. E agora a gente já tem todas as marcações igualzinho dos nossos treinos anteriores. É só ligar os pontinhos. Vamos lá.
conforme a gente vai praticando, a gente vai melhorando, deixando essas curvas cada vez mais suaves e brincando com as medidas também. Vou fazer de novo aqui para vocês mais uma sobrancelha de 6 centímetros e vou elevar um pouquinho a cauda. Vamos lá. Passo número 1, encontre o centro do rosto. Passo número 2, encontre o início das sobrancelhas. Tudo que a gente faz de um lado, a gente reproduz do outro lado. Encontre o tamanho das sobrancelhas, 6 centímetros. Sendo 4 para o corpo, 1, 2, 3, 4. E 2 para a cauda. Tudo que a gente faz de um lado, a gente reproduz do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sendo 4 para o corpo e 2 para a cauda. Encontrou o corpo? Cruza. Agora encontre a espessura do início das sobrancelhas. Se essa eu deixei com 1, essa daqui eu vou deixar com 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Quando a gente encontra a espessura da sobrancelha, a gente cruza de novo aqui no corpo. E temos a nossa penúltima marcação. E daqui para cima é a espessura do corpo da sobrancelha. Se aqui a gente deixou com 8, a gente vai deixar aqui com 8 ou com 7. Nunca mais grossa do que o início. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Lembra que eu disse que eu vou elevar um pouquinho a cauda? Tudo que eu faço de um lado, eu reproduzo do outro lado. Agora, vamos começar a brincar com as medidas. Quero uma sobrancelha de 4,5, não mais de 6. Vamos lá. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro lado. 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro lado. Vou marcar de novo aqui com essa caneta, porque mudamos as medidas. Uma sobrancelha de 4,5. 0. 1, 2, 3, 4,5. Vamos marcar aqui. E 4,5. Definimos o tamanho da sobrancelha, agora a gente precisa dividir em 3 partes. 4,5 dividido por 3, coloca na calculadora. 1,5, sendo 2 partes para o corpo e 1 parte para a cauda. 1,5, 1,5 dá 3 e 1,5 para a cauda, totalizando 4,5. 1, 2, 3 de corpo e 1,5 de cauda. E 1,5 de cauda. A gente já cruza aqui no corpo. Aqui a mesma coisa, 3 para o corpo e 1,5 para a cauda. E a gente já cruza aqui no corpo. Primeiro passo, encontra o centro do rosto. Segundo passo, início das sobrancelhas. Terceiro passo, tamanho das sobrancelhas. Quinto passo, divida a sobrancelha em 3 partes. Sexto passo, cruza o corpo. Agora encontre o início. Aqui estamos falando de uma sobrancelha de 4,5. Se aqui a gente fez com 8 milímetros e ela tem 6, aqui a gente pode fazer uma sobrancelha de 7, de 6 milímetros de espessura. Vou fazer com 6. Vou fazer com 7. 7. Definimos a espessura da sobrancelha, cruza novamente. E dessa marcação para cima é a nossa última bolinha, que é a espessura do corpo da sobrancelha. Se aqui a gente deixou com 7, aqui a gente pode deixar com 7 ou com 6, nunca com 8. 5, 6, 7. E aqui a mesma coisa. Agora, vou passar mais uma medida para vocês aprenderem como brincar com as medidas e vamos fazer uma sobrancelha de 5. Se vocês quiserem, anotem as medidas que vocês estão usando para lembrar depois. Essa foi 1 centímetro com 1 centímetro de corpo e 6 centímetros
no total. Aqui utilizamos 8 milímetros de espessura, 6 centímetros de largura e 8 milímetros também na espessura do corpo. Essa daqui utilizamos 4,5 com espessura de 7 milímetros. Aqui também 7 milímetros. E agora vamos fazer uma com 5. 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para o outro lado. Quero uma sobrancelha de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão colocar na calculadora 5 dividido por 3, sendo 2 partes para o corpo e uma parte para a cauda. Vai dar um resultado de 1,6666666. Pega esse número e faz vezes 2. 1,6 vezes 2 vai dar 3,2. Esse vai ser o corpo e o restante para a cauda. Não se apegue a esses quebradinhos das medidas. 3,2. 1, 2, 3,12. Aqui vai ser o corpo e aqui vai ser a cauda. Mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3,2. Aqui o corpo e o restante a cauda. Cruza de novo. Agora vamos encontrar a espessura. Para uma cliente que não tem nada e uma sobrancelha de 5, uma espessura de 7 também fica bom. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Encontrou a espessura, cruza no corpo. E daqui pra cima a nossa última bolinha. Essa aqui eu usei 7, aqui eu posso usar 7 ou 6. Vamos usar 7. E nessa eu vou subir um pouquinho a cauda. Se eu subo 2 milímetros de um lado, eu subo 2 milímetros do outro lado. E vamos lá. Aqui usei 7, 5 centímetros, sendo 3,2 e 1,8. Tarefa de casa, desafio. Quero que vocês façam uma sobrancelha de 4,5 com espessura de 1 centímetro. Quero que vocês façam uma sobrancelha de 5 centímetros com espessura de 6 milímetros. Quero que vocês façam uma sobrancelha de 6 centímetros com espessura de 5 milímetros. E quero que façam uma sobrancelha de 4,5, espessura de 5 milímetros e uma sobrancelha de 3 centímetros com espessura de 5 milímetros e uma sobrancelha de 5 centímetros com espessura de 9 milímetros. E me conta nos comentários aqui embaixo. Escreva o que você achou do resultado dessas medidas que vocês farão. 4,5 com 1 centímetro de espessura, deu certo? 5 com 6 milímetros de espessura, ficou bonito? 6 centímetros de sobrancelha com 5 milímetros de espessura, ficou bom? 4 centímetros e meio de sobrancelha com espessura de 5 milímetros, ficou bom? Me conta e me deixa saber o que você achou das espessuras. Qual você achou ideal? Qual você achou que não dá certo de jeito nenhum? Estou curiosa.